Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é para te ajudar a responder a atividade 5, vocês que são da turma do sexto ano. E a atividade 5, ela tá lá no capítulo 2 e ela inicia com um assunto muito bacana que é sobre a reta, tá? Então, vamos ficar ligado na explicação para a gente poder resolver a nossa atividade. Bem, a reta. Vamos ver aqui a parte aqui do livro de vocês que explica direitinho, ó. Observando as figuras seguintes, intuímos que por um ponto P, olha o ponto P aqui de azul, por um ponto P qualquer passam infinitas retas. Você observa, né? A gente pode ter muito mais do que isso que já está representado aqui na imagem. E por dois pontos distintos, A e B, nessa outra reta R, passa uma e só uma reta. E aí podemos usar esses pontos para nomeá-la. Olha, o seguinte, vejam aqui, não sei se vai dar para ver, vou ampliar, mas em cima das letras A e B a gente tem uma setinha com duas pontas, né? Então a reta ela é infinita para os seus dois lados, por isso que é representada pelas duas setas aqui. E aí A e B você observa que são letras maiúsculas porque elas representam os pontos nessa reta. Então, dando continuidade, né, uma vez que a gente já conhece a reta, já sabe identificar, lembrando que ela é imaginária, ela é infinita dos dois lados, ela não tem origem, não tem fim. Aí a gente viu aqui que por um ponto passam infinitas retas, mas se eu quero passar uma reta por dois pontos, eu só vou passar uma única reta, tá? Quando a gente fala de reta, a gente fala de posições relativas de duas retas em um plano, tá? Então, assim, ó, este esquema de ruas é parte, né, da planta de uma cidade. É parte porque a gente tá vendo aqui só um pedacinho, né? E aí a planta de uma cidade, gente, ela é de acordo com as suas ruas e avenidas, é assim que a gente vê. Tá? Então aqui, ó, as ruas representadas nos dão a ideia de retas, que é como estão representadas aqui. Inclusive ao lado dos nomes a gente tem as retinhas, né? Só que em várias posições. A rua 7 de setembro, essa daqui, ó, que você tá vendo com a minha mãozinha, tá? Quando a gente observa essa rua, entre ela, ó, entre a rua 7 de setembro e a Avenida República, ó, Rua 7 de Setembro e Avenida República. Elas representam ruas que nunca vão se cruzar, tá? Nunca vão, não vai existir aqui nenhum ponto comum entre essas duas ruas, porque uma está ao lado da outra. Dizemos que essas ruas são paralelas. O mesmo ocorre com a rua 7 de Setembro e a Avenida da Independência aqui. Então, assim, se as ruas estão uma do lado da outra e não tem a menor possibilidade delas se cruzarem, elas são chamadas de paralelas. A Avenida da Liberdade, bem aqui, ó, com a minha mãozinha, ela cruza a Rua 7 de Setembro. Olha aqui, ó, a Rua 7 de Setembro aqui e a Avenida da Liberdade cruzou, fez um corte nessa Rua 7 de Setembro. Então a gente diz que essas ruas são concorrentes. O mesmo ocorre com a Avenida da Liberdade e a Avenida da Independência. Mas se a gente for analisar outras questões aqui, olha, a Avenida da Liberdade, ela tanto vai ser concorrente com a Avenida da Independência, porque ela cortou, vai ser concorrente com a Rua 7 de Setembro e vai ser concorrente com a Avenida da República. Assim como a Rua Dom Pedro I, ela vai ser concorrente de quem? Da Avenida da República, porque ela corta, vai ser concorrente com a Rua 7 de Setembro e vai ser concorrente com a Rua Avenida da Independência. Mas a Rua Dom Pedro I vai ser paralela à Avenida da Liberdade. E aí a Avenida da Independência, paralela à Rua 7 de Setembro, que é paralela à Avenida da República. Então, seguindo aqui,
pegando o exemplo da planta das ruas da cidade, a gente vai ver agora aqui os tipos de posições, que foi como já foi dito aqui. Elas podem ser retas paralelas. Então, as retas RS aqui do lado, ó, onde está passando a minha mãozinha, contidas no plano alfa, não possuem ponto comum. Se a gente fizer o prolongamento dessas retas aqui, elas vão continuar sem se cruzar. Então, as retas RS são denominadas paralelas. A gente sempre indica, ó, quando vocês verem vou ampliar bem aqui, duas letras e dois traços aqui um pouco inclinados entre elas, é para representar que essas duas retas são retas paralelas. Então, R e S são retas paralelas. Então, esse é um tipo de posição relativa de duas retas no único plano. A próxima, elas se chamam de retas concorrentes. Vamos olhar aqui, ó. A gente tem de novo o plano alfa, retas R e reta T. Foi o que aconteceu com elas? Elas se cruzaram e aí tem um ponto comum que é o ponto A. Agora aqui, ó, as retas R e T são denominadas de retas concorrentes ou secantes, que é o outro nome que leva. Indicamos, ó, se na paralela são dois tracinhos entre as letras, para indicar que duas retas são concorrentes, é o X, tá? Então, R, o X e o T, isso aqui como leitura é que as retas R e T são concorrentes. Lembrando que a reta olha o que foi que eu disse anteriormente, imaginada, sem começo nem fim. Então, essa figura representa as retas concorrentes ou secantes. Então, assim, não é porque eu estou vendo esse pedacinho aqui que eu vou dizer que essa reta só é esse tamanho. Ela existe um prolongamento imaginário dessas retas. Por quê? Porque a reta, ela não tem começo e ela não tem fim. Aqui, ó, tá vendo? O prolongamento. Aqui é um outro exemplo. Ó, no plano alfa, eu tenho as retas A e B. A única parte delas que eu tô vendo aqui, né, marcadinha, pretinha, a gente tem a ideia de que elas não vão se cruzar. Mas quando faz o prolongamento delas, aí elas aparecem aqui, o cruzamento, formando um ponto. E aí pode ser um ponto qualquer, tá? Um outro tipo de posição de retas são as chamadas retas coincidentes. Duas retas, A e B, podem coincidir, ou seja, podem estar ocupando a mesma posição no plano. Nesse caso, dizemos que A e B são retas coincidentes. Elas têm todos os pontos em comum. Ou seja, qualquer ponto que for colocado aqui, tanto vai pertencer à reta A, como vai pertencer à reta B. Dizer que elas são coincidentes é o mesmo que dizer que é como se elas tivessem uma sobre a outra. Elas ocupam a mesma posição no plano. Olha, gente, essa primeira parte aqui do assunto, a parte das posições relativas de duas retas em um plano, vão ajudar você a responder a questão de número 3. Quando ele pede que observe a figura abaixo e a posição relativa das retas. Então, você vai observar a figura, vai olhar os pares de retas indicados em cada item e vai dizer se elas são retas paralelas, se elas são retas concorrentes ou se elas são retas coincidentes. Agora a gente vai falar sobre semi-reta. Vamos ver aqui, vamos acompanhar. A figura 1, essa daqui, ó, reta R, pontos A e B, né? Mostra a reta R que passa pelos pontos A e B. Por ser uma reta, não tem início nem fim. Agora, considere o ponto A e a parte da reta R que partindo de A passa por B, ó. Imagine que antes do A não tem nada. Ela vai aqui, ó, passar, tá aqui, ó, como mostra a figura 2. Ó, foi pontilhado aqui antes do A, que é para dar a ideia de que ela é imaginária. Eu não tô mais vendo
esse prolongamento aqui antes do ponto A. Então, do ponto A em diante, ó, do ponto A passando pelo B em diante, aqui, ó, observe novamente a figura 1 e considere o ponto B e a parte da reta que partindo de B passa por A. Aí ele fez uma outra, ó. Ele está fazendo de duas formas. Ele quer que você considere que a reta só começou no ponto A, passou pelo B, ou que ela começou do B e passou pelo ponto A. Ou seja, ela foi para direções diferentes, né? Então, o que ele quer dizer aqui no final? Que traçamos a semirreta que tem origem no ponto B, passa pelo ponto A, como mostra a figura 3, indicamos BA. Ou AB aqui como no início, ó. Ó, quando eu tenho AB e essa setinha apontando para a direita, significa que a minha semirreta tem origem no ponto A e ela passa pelo ponto B. Nesse outro caso aqui, BA e a setinha aqui para a direita, significa dizer que a minha semirreta tem origem no ponto B e ela passa pelo ponto A. Então, o que você tem que saber sobre semirreta? Que ela é uma parte da reta. Ela tem origem e não tem fim em apenas um sentido. Certo? Então, aqui, ó, voltando de novo. Tá aqui a figura 1. Ele mostra uma reta que ela não tem começo e não tem fim e ela passa por dois pontos. Só que na figura 2, ele, ó, apagou o que tinha antes aqui do ponto A e deixou do ponto A em diante. Ou seja, ela começa no ponto A, passa pelo ponto B e segue o seu rumo. Na figura 3, ele apagou aqui o que estava depois do ponto B. Então, ele inicia pelo ponto B a origem dela. Ela começa no ponto B, passa pelo ponto A e segue seu rumo. Então, a semirreta é isso, é uma parte da reta. Você viu que a gente tinha inicialmente a reta e a gente demonstrou que a partir dela a gente tem partes. E a parte dessa reta é o que a gente chama de semirreta. Mas ela tem uma origem e não tem fim. É como foi mostrado aqui. Se tiver na indicação AB e a setinha, é porque a origem está no ponto A e a semirreta passa pelo ponto B. Se for BA, é porque a origem da reta é no ponto B e ela passa pelo ponto A. E para indicar que é uma semirreta, sempre sobre as duas letras maiúsculas vai ter uma setinha, tá? A ponta da seta. E com essa parte aqui de semirreta, você vai responder essa outra questão aqui, a segunda questão da tua atividade, que ele pergunta quantas e quais são as semirretas com origem no ponto P que estão representadas na figura. Olha para a figura, ele está dizendo que a origem é o ponto P. Então, a partir dele, você vai identificar quantas e quais são as semirretas. O próximo conteúdo é o segmento de reta. Vamos lá. Veja a representação de um campo de futebol. Cada uma das linhas laterais, prolongadas indefinidamente nos dois sentidos, sugere a ideia de reta. Tá vendo aqui, né? O prolongamento, que é esse pontilhado, e tá aqui a letrinha R, letra minúscula, que a letra minúscula identifica as retas, tá? Então, a reta R, e nessa reta R eu tenho duas extremidades, o ponto A e o ponto B. Então, se considerarmos os pontos A e B, que são extremidades da linha lateral em evidência no desenho, e os pontos dessa linha situados entre A e B, a figura geométrica obtida representará uma parte da reta. Essa parte da reta que colocamos em evidência na figura denomina-se segmento de reta. Ou seja, o segmento de reta ele tem começo e tem fim. Ou seja, aquele começa no ponto A e termina no ponto B. Ou começa no ponto B e termina no ponto A. Então, observe aqui, eu tenho uma reta R e esse espaço que vai de um ponto ao outro é o que eu chamo de segmento de reta. Então, os pontos A e B são as extremidades do segmento e a reta R é a reta suporte desse segmento, porque esse segmento não está solto, ele faz parte de uma reta, né?
Então, para nomear um segmento de reta, indicamos as letras das extremidades desse segmento com um traço em cima. Olha, no exemplo, AB e um tracinho. Segmento cujas extremidades são os pontos A e B. Eu chamo de extremidades por quê? Porque tanto o A pode ser a origem e o ponto B o fim, como o ponto B pode ser a origem e o ponto A pode ser o fim. Por isso que eles são chamados de extremidades. E aí, esses segmentos aqui, eles também têm nomes. Eles podem ser chamados de segmentos consecutivos e também de segmentos colineares. A gente vai ver a diferença entre eles dois, tá? Então, aqui, ó, observe essa imagem. Aqui a gente tem, olha, se segmento é uma parte da reta, lembre-se que foi dito aqui, que existe uma reta por trás, que é a reta suporte. Então, aqui, ó, o segmento AB que está inclinado, existe uma reta aqui imaginária, que é a reta suporte dele. Os pontos B, C, D e E que formam outros segmentos aqui, em outra direção, aqui também existe uma outra reta imaginária. Então, aqui eu tenho uma composição de duas retas concorrentes, tá? Uma reta que está aqui, ó, uma reta que faz parte A e B, e uma reta que faz parte aqui, os pontos B, C, D e E. Então, dois segmentos que têm uma extremidade comum são denominados de segmentos consecutivos. Segmentos consecutivos é como se fosse um segmento após o outro, certo? Então, são exemplos de segmentos consecutivos nessa imagem. AB, BC, CD, ó, AB, BC, ou BC e BD, AB e BE. Porque o segmento, gente, eu tanto posso dizer que BC é um segmento, BD aqui é um outro segmento e BE também é um outro segmento. Então, chamado de segmentos consecutivos. AB e BC é um par, tá? AB e BD é outro par e AB com BE. Porque o segmento consecutivo, ele precisa ter um dos pontos em comum. Agora, dois segmentos que estão em uma mesma reta suporte são denominados de segmentos colineares. São exemplos de segmentos colineares aqui, ó. BC e CD. Aqui, ó, BC e CD. Além deles serem consecutivos, eles também são colineares. São colineares por quê? Porque eles estão aqui nessa mesma reta suporte. Eu já não posso dizer que AB e BC são colineares. Não são, porque AB está numa reta e BC está em outra reta. Outro, BC e BD também são colineares, porque são dois segmentos que estão numa mesma reta. Ou BC e DE. Eles não precisam estar juntinhos, eles precisam estar numa mesma reta. Então, aqui, ó, BC com CD, além de serem colineares, também são consecutivos. BC com BD são colineares. E BC e DE, ó, eles estão separados por esses segmentos, mas eles são colineares porque eles estão numa mesma reta suporte. Então, aí são exemplos de segmentos consecutivos e colineares ao mesmo tempo, como eu mostrei, ó. BD, DE são colineares e consecutivos. CD e BD também são colineares e consecutivos. Então, gente, ó, esse assunto aqui sobre segmento de reta vai te ajudar a responder as questões, a terceira e a quarta questão. Essa que no caso a 5, né? Observe a figura abaixo e identifique se o segmento é consecutivo ou é colinear. De acordo com esse segmento aqui, você vai olhar para essa figura. E outra coisa interessante que não apresentou lá no livro é que os segmentos de reta, eles formam figuras geométricas planas, como essas aqui da imagem. Aqui a gente vê triângulo,
V trapézio, V quadrado, V retângulo, pentágono, hexágono, tá? Então, ele quer saber que nessa questão 4, quais dessas figuras possui todos os segmentos congruentes. E aí eu te explicando o que é congruente. Quando ele fala em congruente aqui, é quando os segmentos possuem a mesma medida, ou seja, tem o mesmo tamanho, né? Então você vai olhar para essas figuras e vai dizer quais delas, todos os seus segmentos possuem o mesmo tamanho, a mesma medida, que é o que significa essa palavra aqui, congruente. Então, na dúvida, volta o vídeo, tá? Escuta de novo, vai lá no teu livro, porque essa explicação foi tirada do teu livro, tá certo? Mas não deixa passar, não fica com dúvida, e na dúvida, vai lá no pessoal do teu professor e pede a ele novas explicações, ok? Gente, muito obrigada, até a próxima, se Deus quiser.